Quando eu tinha 13 anos, meu sonho era morar nos Estados Unidos e ser bailarina de jazz, como a Jennifer Beals em Flashdance, filme que contava a história de uma soldadora que tinha alma de artista, e morar numa república com outros aspirantes a corpo de baile, como no filme Fame, ensaiando dia após dia até atingir a excelência. À noite, eu repetia em meu quarto alguma coreografia de All That Jazz, musical existencialista de Bob Fosse, e imitava as caras e bocas de Liza Minnelli em Cabaré. Minha mãe disse que eu fazia isso desde sempre, dançando para os adultos na casa de praia com meu pai ao violão. Eu tinha como modelo a Madonna, que estava no topo das paradas com o single Material Girl, cujo clipe fazia uma releitura do filme Eles Preferem as Loiras, estrelado pela Marilyn Monroe, na canção Diamonds Are the Girl's Best Friend. Cercada de homens bonitos que a enchia de joias, ela era a personificação do sonho americano e da conquista da felicidade através da fama, do sucesso amoroso e financeiro na terra das oportunidades. Madonna se reinventou ano após ano, criando modas, cabelos, tendências, trocando de namorado, casando, tendo filhos, lançando livros, acumulando polêmicas. Ela era quase onipresente até o limiar do século. Depois do 11 de setembro, Madonna começou a perceber o mundo além de seu umbigo e que seu país estava colhendo os frutos amargos de uma política armamentista que invadia outros países com promessas de democracia, deixando um rastro de destruição. Crítica explícita no álbum American Life, de 2003, cujo clipe foi censurado pela MTV por mostrar o massacre de civis e uma sede insaciável de poder. O tempo passou, Madonna fez dueto com outras divas pop e se dividiu entre o estrelato e as causas sociais, chegando a adotar 4 crianças, em países massacrados pela guerra. Desde que a pandemia chegou com voracidade ao Ocidente, ela, que mora em Lisboa, tem mantido um diário, onde descreve a dura rotina de perder amigos infectados pela pandemia, inclusive seu parceiro no filme Procura-se Susan desesperadamente. Ao chegar em Nova York, cidade cantada em verso e prosa por diretores de cinema, cantores e rappers, o vírus abalou a imagem e a autoestima do país onipotente e evidenciou a fragilidade de seus alicerces sociais. Algo mais destruidor do que nos filmes de catástrofe e de tamanho microscópico. Todo arsenal bélico não é capaz de detê-lo. O som das ambulâncias ficou ensurdecedor em meados de março, quando os casos de coronavírus começaram a encher os hospitais da Big Apple. 2 semanas antes, o presidente Donald Trump finalmente admitia que a pandemia atingiria com força o país, bem no ano que a sua reeleição parecia certa. Bilionário da área de cassinos e diversões, ele odeia ser o arauto de más notícias, mas teve que se dobrar às evidências científicas. Se nada fizesse, 2,5 milhões de norte-americanos morreriam em menos de 5 meses. A decisão de Trump se baseou no mesmo estudo que fez Boris Johnson da Inglaterra implantar a quarentena. Hoje morrem quase 1.000 pessoas por dia no Reino Unido e o dobro nos Estados Unidos. O próprio Boris Johnson foi internado na UTI e disse que deve a vida ao Serviço Público de Saúde britânico, inspiração para o SUS brasileiro e para todos os países da União Europeia. Reconhecimento que não é só dele, mas de toda a população. O volume gigantesco de mortes nos Estados Unidos prova que não adianta pedir para as pessoas não saírem de casa quando o número de mortes já está avançado. Quem mais sofre com a falta de planejamento para o enfrentamento da epidemia são os profissionais de saúde. Trump não deve ter assistido filmes como Epidemia e Contágio, em que os cientistas têm uma roupa de proteção parecida com o uniforme de astronauta. Enfermeiras usaram sacos de lixo e fizeram uma greve, afirmando que estavam numa guerra sem armas, usadas como balas de canhão. Para correr atrás do prejuízo, o presidente Yankee, autor do verbete Fake News, mandou seus aviões para a China, a quem tinha acusado de fabricar o vírus, para se eximir de responsabilidades. Ele tomou de assalto as encomendas de suprimentos médicos, feitos por Brasil, França e Alemanha, pagando até 4 vezes mais, na pista de pouso de Xangai, e impediu que as empresas americanas vendessem equipamentos médicos para outros países. Afinal, é a América acima de tudo. O negacionista não podia mais brigar com o fornecedor de respiradores,
então inventou outro inimigo imaginário para manter a torcida animada. No meio da pandemia, incorporou o espírito do Velho Oeste e botou a cabeça do presidente da Venezuela a prêmio, como se lidar com milhares de mortos não fosse problema suficiente. Maduro foi acusado de ser o chefe do tráfico de drogas, sem que nada fosse provado. O país, que já sofre sanções comerciais e o empobrecimento da população, também por causa da queda no preço do petróleo, escreveu uma carta aos americanos implorando para que demova Trump de sua ameaça de invasão e não repetir as mesmas guerras desastrosas que aconteceram no Iraque, Afeganistão, Líbia e Vietnã. Enquanto isso, o governador de Nova York tem demonstrado ser o alicerce moral que falta a Trump, como no Brasil é o ministro da Saúde. Andrew Cuomo é de uma família de políticos e seu irmão Chris, um jornalista de renome na CNN, que foi infectado no começo do mês. Todos os dias ele dá coletivas com dados consistentes sobre o avanço da doença, a falta de suprimentos, a necessidade do isolamento social e reclama da extrema dependência da China de produtos prosaicos, como máscaras e luvas. Ele diz que não se preocupa agora com a recessão econômica, e sim em salvar vidas, e não é para menos. This is not going to be a short deployment. This is not going to be that you go out there for a few days, we work hard and we go home. This is going to be weeks and weeks and weeks. This is going to be a long day. And it's going to be a hard day. And it's going to be an ugly day. And it's going to be a sad day. The mission is to save lives. It attacks the weakest of us. It attacks our most vulnerable, which makes it even worse in many ways. Because these are the people that every instinct tells us we're supposed to protect. These are our parents and our grandparents. These are our aunts, our uncles. These are a relative who is sick. You are living a moment in history. This is going to be one of those moments they're going to write about and they're going to talk about for generations. This is a moment that is going to change this nation. Os necrotérios estão tão cheios que não há mais espaço para os cadáveres nos caminhões frigoríficos, estacionados em frente aos hospitais. O prefeito de Blasio teve que mandar os corpos para uma ilha no Bronx para serem enterrados numa vala comum, como na Segunda Guerra Mundial. Cidadãos cujas famílias não puderam arcar com os custos de um funeral. Os Estados Unidos não possuem um sistema de saúde universal como o Brasil. Se alguém sofrer um acidente e não tiver seguro privado, dispensa até a ambulância, porque o preço é altíssimo. Ele até pode ser atendido no hospital, mas sairá de lá com uma dívida para a vida inteira. Realidade que o cartunista brasileiro Enfio viveu nos anos 70, quando se mudou para Nova York para se tratar da hemofilia, e descreveu a experiência no livro Diário de um Cucaracha. Cerca de 27 milhões de norte-americanos estão na mesma situação. O Obamacare, que Trump tentou derrubar a todo custo, oferece um seguro médico básico e não cobre boa parte dos procedimentos. No caso do coronavírus, foi assegurado o direito ao teste e tratamento, mas pessoas ilegais, por exemplo, têm medo de se apresentarem e serem deportadas, ou seja, os casos de coronavírus em Nova York também são subnotificados. Além da catástrofe sanitária, a população foi surpreendida com uma demissão em massa comparável ao crash da Bolsa de 1929. Em 3 semanas de quarentena, 17 milhões de pessoas se inscreveram para receber o auxílio-desemprego durante a pandemia. O sistema ficou tão sobrecarregado que foi montado um drive-thru para entregar o formulário. O tão propagado pleno emprego nos Estados Unidos não se sustentou por um mês. Tem muita gente que pergunta, minha viagem tá para julho aí, não sei o que, tá setembro, hoje gente que fala, tô planejando minha viagem para morar aí daqui 2 anos, daqui 1 ano, não sei o que. O que eu vou dizer pra vocês é que é o seguinte, agora não é a hora de pensar em nada disso. Acho que vocês têm que colocar tudo isso em stand-by. Todos os planos de Nova York, de viagem, coloca tudo no stand-by, porque o mundo tá no meio de um bagulho louco, tá ligado? Tipo, falar que vai acabar em julho, que as coisas vão voltar ao normal em julho aqui em Nova York, é ser otimista demais, tá ligado? Vai ser uma vida completamente diferente, porque as coisas vão mudar, tudo vai mudar. A economia vai estar diferente,
Tipo, a gente não sabe se vai ter as mesmas oportunidades, como que vão estar as coisas, tá ligado? Cara, você não sabe o que acontece depois de uma crise como essa. Pode ser que a gente entre numa recessão. Crise econômica global, o mundo inteiro entra em crise porque, tipo assim, a roda do capitalismo não gira mais, tá ligado? Os trabalhadores não têm, em sua maioria, garantia de rendimento em caso de doença, sem vínculo empregatício, sem férias ou descanso remunerado. Essas pessoas foram dispensadas automaticamente. Desde a crise econômica de 2008, os cidadãos norte-americanos começaram a acordar do sonho da casa própria da pior forma possível. A chamada bolha imobiliária inflou os preços dos financiamentos e muitos não tiveram condições de pagar as prestações. Os despejos se tornaram cada vez mais frequentes e muita gente teve que ir morar dentro de seus carros. Cada xerife recebia até 20 ordens de despejo por dia e em 15 minutos a família precisava reunir o que podia e deixava o lar. Campos se tornaram estacionamentos de sem-teto. O país mais rico do mundo também tem a maior Cracolândia. Em Los Angeles, na Avenida Skid Row, vivem cerca de 4.000 moradores de rua. Tanto lá como aqui, quem não tem casa nem condições mínimas de higiene não consegue fazer quarentena e são as primeiras vítimas do vírus, que não escolhe nacionalidade, mas afeta mais duramente aqueles que nada têm. A pandemia evidenciou a extrema desigualdade do país que tem as maiores fortunas do mundo, mas que não consegue dar um mínimo de assistência aos mais vulneráveis. Imagine quando o vírus chegar com força na empobrecida África ou em países cujos governantes preferem brincar com a vida da população a admitir que errou de prognóstico. Antes, o medo era de virarmos uma nova Itália. Agora, o temor é sermos um novo Estados Unidos.